que acabam reforçando. Opa, bêbado, né? Eu sou Isbole, @Isbole no Instagram, e eu não estou aqui com o Xoxin, pelo menos não na interação real, que já vai fazer sentido isso daí. Então eu estou gravando sozinho nesse primeiro momento, falando sobre os eventos que aconteceram dos dias 23 de agosto de 2024 até o dia 30 de agosto de 2024. Nessa semana, Oasis anuncia retorno da banda aos palcos após 15 anos. E então, mais uma semana? Sim, mais uma semana, só que aqui interagindo só, né, nesse primeiro momento com o meu áudio. E vamos acabar falando sobre ter prestado prova, sobre ter recebido resultados, sobre talvez ter ficado feliz, poder ficar feliz, talvez não poder ficar feliz. O que você pode sentir a partir disso? Sobre fazer compras, sobre interagir com pessoas, sobre às vezes perpetuar machismos. E a gente vai acabar aqui nesse bate-papo, conversando nos próximos minutos sobre essas coisas. E aí, então, eu vou começar primeiro explicando, né, o que está acontecendo nessa gravação de hoje, nesse formato um tanto diferente, que o Xoxin, ele tá viajando, né, foi para um evento em Curitiba, né, um evento relacionado, né, à formação dele, né, como psicólogo e tudo mais. E aí a gente tentou de todas as formas conciliar, né, a gravação em outros horários durante a semana. Tentamos gravar na quarta-feira, não dava certo, na quinta, na própria sexta a gente tentou, não ia rolar. E a gente daí colocou em prática uma versão, né, de emergência, um formato de emergência aqui do podcast. Eu tinha chegado a gravar uma versão solo, né, uma versão que só eu falaria, com uma reflexão só que daí eu fui dormir, né, na sexta-feira, gravei as coisas, já tinha deixado editado, fui dormir, e aí eu acordei, né, no sábado com mensagens de áudio de Evandro Xoxin trazendo daí o relato da semana dele e também a reflexão dele da semana. Então eu tô aqui regravando essa minha parte, meu monólogo, para acabar incluindo por aqui. E aí depois fazer então esse formato de emergência do podcast, que seria dessa forma um formato solo, mas agora também a gente tem um outro formato de emergência que acabou sendo agora possível de implementar, que é cada um faz a sua gravação. A gente já está um tanto familiarizado, né? Depois de 290 semanas, chegou o momento de que a gente não conseguiu conciliar as agendas, então a gente vai trazer esse formato que a gente espera que tenha ficado o mais natural possível. Então, assim, da minha parte, como já costuma acontecer, eu vou relatar minha semana, depois eu coloco o áudio do Xoxin, faço minha reflexão, coloco o áudio da reflexão do Xoxin e sigo para os recadinhos aqui do programa. Então tá, na minha semana, o que acabou acontecendo? No pós-gravação, né, da sexta-feira, tudo mais, acho que foi na quinta, né, então na sexta eu estava envolvido com a minha rotina normal, no sábado acabei me dedicando, né, às questões do concurso da UTF-PR. No sábado pela manhã, né, tinha o sorteio da prova didática e eu já tinha que entregar uma série de documentos e tudo mais, né, que envolvia ali coisas que o edital já especificava. Na sexta-feira fiz todas essas impressões, aí entreguei no sábado. Tive, né, daí o que ia ser o sorteio, né, do tema. Era o tema relacionado ou a finanças ou a empreendedorismo. Acabou caindo um tema de finanças. E aí a Karen, né, que eu já mencionei aqui em outros episódios, ela acabou também dando mais um suporte com relação a como me preparar, com relação ao que eu poderia falar, esse tipo de coisa, né, para pensar aqui as minhas possibilidades para a prova didática, que seria no domingo pela manhã. E aí eu passei o sábado inteiro dedicado, né, à prova. Eu tinha que preparar 2 versões de aula, então com 2 metodologias diferentes, né. Então eu terminei, era assim, coisa de 10 horas da noite, de terminar de imprimir os planos de aula, tinha ensaiado, assim, tava com noções de como falar uma das versões. Na hora que eu cheguei em casa, era tipo 10 e tanto da noite. Essa segunda versão não ia dar tempo de eu sei lá, estudar um pouco, porque eu já tava bem cansado. Eu vou dormir, e aí amanhã cedo eu acordo, dou uma estudada nessa outra versão, vou pra prova e vamos ver qual é que é, né? E foi isso, né? Fui dormir, acordei no domingo, dei essa outra estudada na outra versão, tava consideravelmente confortável, e aí cheguei na hora da prova, falei, banca, essas aqui são as 2 versões, né, que vocês escolhem pra daí eu falar. Eles escolheram uma, que era, por sinal, a que eu tinha estudado na véspera, e na hora eu tava até um tanto, nossa, mas eu tava mais confortável com a outra, mas vamos lá, né. E aí comecei a fazer minha aula. No que eu comecei, as coisas foram se assentando na minha cabeça, fiquei bem tranquilo, acho que fiz um bom trabalho.
Tanto que daí eu tinha entre 30 e 40 minutos, né, que o edital especificava. Aí eu usei 39 dos 40 minutos. Então, assim, eu fiz um uso com bastante propriedade, né, do tempo que eu tinha disponível. Aí interagi bem com a banca. Aí voltei, né, terminei minha prova, voltei, almocei. Aí preparei minhas coisas relacionadas, né, à prova de memorial acadêmico e plano de trabalho para a instituição, né, que seria na parte da tarde. Fui montar a minha apresentação depois né, que eu almocei. Fui de novo para o TFPR, apresentei isso e estava bem confortável, né? Isso daí foi bem tranquilo, né, no que eu tinha feito o meu planejamento. Daí, beleza, tudo acabou, né, do que eu tinha para fazer. Durante a semana, teve ritmo normal, né, de trabalho. E o ponto, né, que vai sair da minha reflexão vai ser que daí na quarta-feira saiu o resultado e eu fiquei em primeiro provisoriamente, então não sei, né, porque é resultado preliminar. Então pode ser que alguém entre com recurso e tome meu primeiro lugar. Então ainda tem que esperar um pouquinho a homologação do resultado final. Só que ainda assim, mesmo que saia a homologação, eu fique em primeiro de fato, talvez eu não possa comemorar por enquanto. E eu vou falar sobre isso, sobre essa relação de, sei lá, se eu comemoro, se eu posso comemorar, se eu deveria ficar feliz, né, como é que eu me sinto a partir disso. Daqui a pouquinho, antes disso, vocês vão ficar com um áudio de Evandro Xoxin falando sobre a semana dele, então já eu volto por aqui. Salve, amigo Sbole. Então, estou gravando aqui do hotel. Eu tive um compromisso aí com uma professora no famoso bar. Então acabei atrasando, peço desculpas. Mas aqui fica o meu recado e a narração da minha semana. Então vamos lá. Começando cronologicamente como sempre. Sexta-feira não teve nada demais, além de que eu fui para o meu atendimento, atendi a minha paciente como normalmente acontece. Sábado e final de semana eu fui jogar um famoso vôleizinho, então me diverti bastante. A gente queria ter jogado ali por 3 horas, mas acabou que teve um pessoal que tinha reservado horário depois, o rapaz que aluga a quadra fez confusão, e a gente acabou jogando 2 horas, o que foi pouco porque tinha bastante gente para jogar. Ainda assim, foi divertido, nos divertimos bastante. E aí começa basicamente a semana. Inclusive no sábado eu fiz feijoada, foi a primeira vez que eu fiz feijoada, e seria inclusive o ponto da minha reflexão se a gente tivesse gravado na quarta, né? A gente acabou não conseguindo gravar na quarta, porque eu me atrasei, né? Eu tive que fazer mercado, etc., adiantar minha semana, porque na quarta-feira à noite, ali às 11 da noite, eu viajei para Curitiba, de onde eu estou gravando, né? Então por isso a gente está fazendo esse móvel, digamos assim. E eu tô aqui no hotel, numa sexta-feira à noite, depois de ter ido no bar do Alemão e bebido altos submarinos, que são chopes com um copinho de Jägermeister. Mas enfim, na quarta-feira eu saí, eu fui assistir aula, e é inclusive daí que parte a minha reflexão, porque na quarta-feira eu acabei interpretando um papel ali que me fez refletir sobre um negócio que até então eu não tinha pensado, ou que a gente se considera tão certo sobre certas coisas, que em determinado ponto, quando você é colocado à prova, você acaba vendo que, pô, não é bem assim, né? Então, eu estou em Curitiba. Na quinta-feira eu assisti, na verdade, na parte da manhã, a gente chegou quinta-feira de manhã, a gente foi até o Jardim Botânico, eu, a Luana, o Lucas e a Tainá. A gente tirou algumas fotos, se divertiu bastante e tal. Foi lá, almoçou no shopping. E aí fomos para começar a palestra. A gente assistiu a palestra do Christian Dunker, que é uma pessoa da qual eu sou muito fã, né? Ele é um psicanalista bem famoso, professor fixo ali da USP e tal. Assistimos a palestra, só que o Dunker acabou não vindo, né? Ele acabou tendo alguma emergência e acabou vindo na sexta, que é a data dessa gravação que eu tô te mandando agora, né? Ele fez uma fala bem interessante. O congresso, de uma forma geral, tem algumas críticas, mas ainda assim está sendo bem interessante e bem enriquecedor. E estou nesse momento hospedado com meu amigo Lucas Forge Albuquerque, no qual estamos dividindo um quarto aqui, conversando e etc. Ele, inclusive, nesse momento está no banho, enquanto eu gravo aqui. E acho que basicamente é isso, né? Tá sendo bem legal, uma experiência bem maneira, assim, tô me divertindo bastante. E até visitando, né? Hoje, na sexta-feira mesmo, na parte da manhã a gente visitou a Torre Panorâmica, tiramos várias fotos, a gente se divertiu um monte. E também a gente acabou passando no Parque Barigui,
bem de leve, assim, a gente não acabou dando a volta nem nada, porque a gente já estava atrasado, a gente foi pro Outback, comemos Outback, coisa que eu nunca tinha feito também, e aí fomos pro evento, assistimos o evento, a palestra, encontramos com uma professora nossa, que agora saiu da universidade, e a gente foi beber no Bar do Alemão, que não é talvez tão famoso assim, mas foi bem divertido, a gente está agora no quarto de hotel, e acho que é isso. Vou deixar que você faça o seu momento de reflexão e aí eu retorno falando sobre essa questão da aula de quarta-feira. Beleza, então. Então, agora, fazendo a minha reflexão. Então, como eu tinha mencionado, minha reflexão vem, né, desse resultado do concurso, que eu fiquei em primeiro, só que talvez seja mais um concurso que eu passe, mas não passe. Igual foi, né, no começo do ano, eu tinha mencionado, naquele concurso que eu, né, por uma questão de, sei lá, tecnicalidade do edital, a banca cismou com um documento meu ali por causa de uma palavra, e aí não consideraram esse documento, e ao invés de eu ficar em primeiro lugar, eu acabei ficando em terceiro e tal. Nesse de agora, tem uma questão que no edital ali, né, o concurso tem 3 áreas, cada uma com uma vaga, e tem uma dessas vagas, né, do edital é reservada para um cotista. E a minha área, a minha vaga ali, é a única que teve um cotista que chegou na classificação final, né? Ele classificou ali, né, dentro dos aprovados. Eu fiquei em primeiro, ele não. Só que ainda assim, pode ser que eu perca a minha vaga por conta disso, porque tem uma vaga reservada para cotista e a minha área é a única que tem um cotista. Então, é uma questão assim de que, pô, por mais que eu tenha me esforçado um monte, por mais que eu tenha dado o meu melhor, talvez não tenha sido suficiente. Então eu tô nessa de que, pô, talvez não tenha nem o que comemorar, sabe? Porque é uma questão que fica isso de que, putz, né? Talvez tenha que fazer isso de novo, de novo, de novo. Sei lá quantos concursos tem que fazer passando por isso até dar certo. Então, mesmo quando eu, sei lá, me mostrei como o melhor de fato ali, né, dentre os critérios da banca, ainda assim talvez não seja o suficiente, porque tem que esperar agora, tem que lidar com essas questões de nomeação e tal. Eu cheguei já a conversar com o meu professor, que eu já mencionei aqui algumas vezes, o professor Walter Vieira, me passando daí alguns comentários, né? Quando saiu o resultado, eu te mandando uma mensagem para ele, daí ele falou, não, já tinha olhado, já tô ciente, já te mando uns áudios. Aí ele me passou, né, algumas orientações de tentar ver se algum outro camp, né, da UTFPR consegue, eu tenho interesse em aproveitar esse edital, né, se acabar se mostrando dessa forma mesmo, que eu não vou ser chamado, e aí entrar em contato, né, com os outros lugares, ver se eles têm interesse, né, de já poder chamar a partir disso, sem eles precisarem abrir um concurso, etc. Então tem toda uma série ainda de desdobramentos que podem vir a partir disso. E tá isso na minha cabeça, né? Não tenho muito o que dizer, não tenho muito como me sentir, porque eu tô nesse limbo agora e tal. Tanto que eu tinha até gravado, né, na versão, né, full solo aqui dentro do programa, que uma coisa também tinha ficado na minha cabeça, que era, né, desse formato de emergência, que eu precisava falar sobre isso, sabe? Que eu queria falar sobre isso, mesmo sem a interação. Porque é um espaço que eu gosto de falar, de expor meus pensamentos, que tá passando na minha cabeça, e que, por mais que, né, nesse episódio aqui em específico não tá tendo, né, a interação, né, com o Xoxin, né, o host, que a gente tem feito isso há 289 semanas, né, episódio 290 agora, ainda assim é importante para mim para eu tirar as coisas da minha cabeça, para elaborar. Hoje eu não tô lendo nada, né, tem vários episódios que eu acabo escrevendo a minha reflexão e lendo ela, né? E dessa vez eu tô só falando as coisas do jeito que elas estão vindo na minha cabeça, porque elas ainda não estão, essas questões não estão assentadas ainda, né? Então tem um monte de coisa para pensar a partir disso e eu ainda não sei direito como pensar. Tenho, né, mais um concurso pela frente agora, dia 17, que é a prova da Unicentro, lá em Guarapuava. Mais uma possibilidade. Lá também são 3 vagas. Eu tô na disputa, né, por essa terceira vaga, que o primeiro e segundo candidatos acho que estão bem distantes, assim, né? Então, eu acho que tô na briga pelo terceiro lugar. Vamos ver o que dá. E vamos lá, né? Mais uma tentativa, mais um momento e tem que ir de novo, de novo, de novo, de novo. Bem no modo... Talvez seja aquele... Eu citei um tempo atrás o Eminem por aqui, talvez seja o momento de citar o Kobe, que tem uma entrevista muito famosa dele, quando tava... Era uma série, né, da final da NBA, era Lakers e não lembro quem, tava 2-0 a série,
E aí o pessoal falando, né, um repórter falou pro Kobe, Kobe, você eu queria ver um sorriso teu, né? Daí, como é que tem pra sorrir? Ele quer falar, não, mas tá 2-0, né? Quem vence 4 primeiro ganha, né? Tá 2-0, né? Dele, mas não tem nada pra sorrir, assim, o trabalho terminou? O trabalho não terminou, sabe, não tem nada pra comemorar ainda. Acho que é isso, né? E tem que, talvez, ficar com essa mentalidade, assim, de que, pô, eu só é o momento de fato, bater o martelo que deu certo quando sair uma nomeação. Antes disso, vamos continuar tentando. Próximo concurso, vamos lá de novo, tentar preparar uma boa aula, porque nesses critérios, aqui na UTF, também, né, minha aula foi a melhor dentre os candidatos ali, a minha prova de memorial e plano de trabalho foi a melhor dentre os candidatos, então vamos lá, vamos tentar de novo, né? Vamos ver se eu consigo ser a melhor aula, né, no próximo concurso agora e vamos brigar mais um pouco. E então é isso, né? Eu vou passar agora a palavra para Evandro Xoxin trazer a reflexão dele e depois eu volto com os recadinhos aqui do programa. Então, tá daqui a pouco de novo. Bom, não tenho complementos ao que você disse, porque, né, gravação móvel e tal, mas eu acabei esquecendo até de falar que a gente foi no Mercadão de Curitiba, quando a gente chegou. Mercadão não, Mercado Municipal de Curitiba. E acabei comprando pistache, cerejas e etc, coisinhas doces. Mas falando especificamente sobre a minha reflexão, eu vou falar um pouco sobre essa aula de quarta-feira, que das pessoas que foram viajar, eu fui o único que fui à aula, né? Eu fui à aula e falei, vou pegar um Uber da Unipar até o Univel, que é onde o ônibus partiria, e assim pelo menos eu consigo assistir a aula e consigo terminar um filme de uma aula que uma professora estava dando. E cara, devo falar que foi muito importante que eu fui. Eu acabei participando de uma atividade prática que era de uma mediação de conflito. Então eu atuei como papel de mediador e outras duas pessoas atuaram como um marido abusador e uma esposa que tinha sofrido violência. E cara, foi engraçado porque assim, em alguns momentos eu acabei sendo, entre aspas, reforçando a violência. Né? O marido tá falando que eu só segurei, eu tipo, não, eu não bati nela, não sei o que, não sei o que. E eu acabei, de certa forma, assim, não explicitamente falando assim, é isso mesmo, mas eu acabei falando coisas do tipo, me fale mais, ou coisas assim, que acabam reforçando. Opa, bêbado, né? Que acabei reforçando essa violência, né? Do tipo assim, eu deveria ter intervido do tipo, pô, cara, mas você entende que se você tá segurando, mas você não esteja batendo uma pessoa, você tá cometendo uma violência. Se você tá interrompendo a pessoa, se você tá reclamando porque ela não fez tal coisa, isso ainda é uma violência. E acabou que, cara, eu me sentia muito mal se tivesse sido um caso real. Como era uma simulação, uma brincadeira e tal, eu tava até gastando boa parte da minha energia psíquica tentando conter o riso, né? Porque são pessoas conhecidas que estão atuando e tal, pessoas com a qual eu tenho uma intimidade. Ainda assim foi difícil e eu fiquei me sentindo tipo, putz, cara, realmente, né? De certa forma eu ainda fui machista no final das contas. Então é engraçado perceber como o machismo ainda assim está presente, né? E assim, eu reconheço, já sabia reconhecer ele de qualquer forma, mas foi muito interessante ao ponto de que eu atuei como mediador e ainda assim eu, tipo, não consegui ser totalmente imparcial, né? Eu acabei, tipo, mas ele só te segurou ou algo do gênero assim, que não foi bem exatamente dessa forma, mas eu acabei, tipo, ignorando ou tipo, mas ele tá falando que não fez, e aí? Daí eu acabo até caindo pro lado do agressor do que pra vítima, né? Então, assim, foi uma experiência muito válida, da qual eu até fiquei pensando depois, que me arrependi de, putz, cara, fui machista pra caralho, né? Que merda. Mas eu acho que é esse o lado e o ponto que me faz pensar, bom, pelo menos eu tô reconhecendo e eu sei que tenho toda certeza que vou trabalhar um pouco mais nisso para que nos próximos eventos ou acontecimentos parecidos eu consiga reconhecer essa violência e consiga agir de uma forma mais ética. Então é isso aí. Falou! Fechou então. Como Evandro Xoxin não tem complementos na minha reflexão, também para manter a justiça, aqui é o formato de emergência, também não vou fazer comentários sobre a reflexão dele. Eu já tinha ouvido, já sei o que é, tudo eu poderia, né, fazer os comentários, mas para ficar aqui em pé de igualdade, vou manter desse jeito. E aí então vou fazer aqui a sessão mais sozinho, né? Que a gente tem que ver se a gente tem mais um feedback ou mais uma indicação. Eu já olhei aqui todas as nossas redes de contato e nós não temos feedback, então vou ter que ir de indicação.
E eu tenho uma indicação por aqui, que vai ser um evento que está sendo, né, começou agora o período de captação do ICL, Instituto Conhecimento Liberta, do Engels brasileiro, Eduardo Moreira. Ele, né, começou esse período de captação que vai ser transmitido, acho que dia 19 de setembro. É uma série que eles estão organizando, acho que vão ter 4 episódios. Né, o primeiro episódio vai ser transmitido aberto, né, para todo mundo no dia 19, e aí é uma série falando sobre as bets, né, esse mercado, né, extremamente problemático que a gente tem aqui, né, que tem ganhado uma presença avassaladora aqui no Brasil. Por sinal, para manter a temática aqui da UTFPR, minha linha de trabalho que eu estava propondo ali, né, nas minhas pesquisas para a UTFPR envolvia, né, estudos relacionados a esse problema das bets que a gente tem aqui no Brasil, que a gente, né, tem começado a trazer seus problemas por aqui e ainda pode ter uma série de desdobramentos. Então era sobre isso, então tá começando nesse período que vai ter essa série documental ali, né, do ICL, então fica aqui a minha recomendação. Obviamente que no fim, né, dessa aula do dia 19 vai haver, né, a venda, né, da assinatura do ICL, que está sempre disponível, né, um produto no perpétuo, só que nesses eventos acaba acontecendo uma condição especial, né, que vão provavelmente trazer um ou mais livros, algum outro brinde, né, ali que acaba aparecendo. Então, né, quem não tiver interesse, tudo bem, mas pelo menos eu acho que o episódio inicial eu com certeza vou assistir. Então vamos esperar, ver o que vem pela frente. Eu gostaria de sugerir aqui que todo mundo, né, tenha essa preocupação, né, e que eu espero também que ninguém aqui que ouça o programa se renda a esse mercado aqui das bets. E é isso, né, acho que tanto eu poderia falar, né, por mim e por Xoxin, que nós ainda não temos relevância alguma, mas se algum dia alguma empresa de bet viesse querendo oferecer com a gente, acho que seria, né, uma questão assim de valores nossos, da gente não aceitar, né, fazer publicidade desse tipo de coisa, porque quando a gente começa a mergulhar nos dados, nos impactos disso, a gente vê que é um negócio terrível, assim, e que, bom, né, quem acabar acompanhando um pouquinho, se jogar no YouTube ICL Bets, vocês vão ver já algumas reportagens que foram feitas que demonstram, né, essas questões assim, bem intensas. Então, basicamente é isso. Recomendação feita. Então, agora indo para os recadinhos. E eu não sei fazer direito os recadinhos tal como o Evandro Xoxin faz. O que eu posso dizer é só que gostaria de pedir que as pessoas seguissem nossos perfis no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né? A gente pede pro tio Mark Zuckerberg contar pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais da nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada e espalhe a palavra de mais uma semana. E escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios, você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral, alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico, talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui e talvez ainda mais. Ela goste tanto que ela acaba mandando uma mensagem para cá, né, um feedback, e uma vez que essa pessoa manda um feedback para cá, por sinal, né, se você ouviu as nossas reflexões de hoje, quiser trazer o complemento para o próximo programa, vai ser você, amigo ouvinte, que vai fazer os complementos das nossas reflexões. E aí você acaba pontuando no ranking 2024, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje, porque não teve feedbacks. Tudo que a gente tem, ou eu tenho no episódio de hoje ainda, é só o meu grande e maravilhoso tchau, tchau. É isso? Então, falou, tchau, tchau.